Oi, pessoal do terceiro ano A, bom dia para vocês. Hoje eu estou gravando de manhã porque ontem não deu tempo, então vamos lá. Passei para vocês um textinho para vocês assistirem, uma história bem legal. E aí depois eu pedi para vocês entrarem no livro de português, continuando a interpretação destes textos aqui, ó, desses textos, tá? Principalmente desse texto 2 aqui, da página do livro de português 257. Então, a gente vai continuar a interpretação na página 259. Essa daqui, ó, tá vendo? Nessa página aqui. Lá em cima aqui, ó, tá vendo? É o exercício número 4, tá? Pra gente fazer a interpretação. 4. Releia o texto 2. O texto 2 é o texto da página 257. A melhor. Olá. Venho por meio desta carta elogiar a melhor revista do mundo. Seus textos são muito informativos. Eu adoro o Rex, a Diná e principalmente o Zíper. Gosto da seção dos bichos em extinção. Giovanna L. Arantes, Itatiba, SP. E aí, olha só, na página 257 que eu tô lendo, ó. Eu tô lendo aqui na página 257. E aqui temos o quê? Esses personagens, olha aqui. Esse daqui é o Rex. Esta é a Diná e o Zíper tá aqui embaixo, aqui, olha, tá vendo? Eles vão aparecer novamente lá na outra página, que a gente tá estudando, na página 259, ó. Tá vendo? O Rex, a Diná e o Zíper, ó, na página 259, tá? Então, letra A. Circule o nome de quem escreveu e enviou a carta para a revista. O nome da menina tá bem aqui, ó. Embaixo na página 257. O nome dela é Giovanna L. Arantes. Então, você vai circular, tá bom? Depois, B. A leitora, a Giovanna, escreveu a carta para fazer uma crítica ou um elogio? Para fazer um elogio. Ela está elogiando a revista. E que expressão usada pela leitora comprova essa resposta? A expressão a melhor revista do mundo. Ela fala a melhor revista do mundo, tá? C. Qual é o adjetivo, a qualidade, usada na expressão que comprova a sua resposta? A qualidade, ela fala a melhor. Sim, a leitora diz que considera a revista a melhor do mundo, tá? Certo? A melhor do mundo. E o título mostra o quê? Isso. A melhor. Certo? A letra D você vai fazer um X, tá? A gente vai para a letra E. E. A carta tem início com a expressão olá. Essa é uma expressão formal ou informal? Então, olha lá. Informal. Olá, informal. Tá? Como se fosse um amigo. Mas no decorrer da carta, nós vemos que nós temos uma linguagem formal. E aí fala para você o quê? Na letra F, sublinhe no trecho que comprova a sua resposta do E. Então, olha lá. Aqui, na página 257, começa com olá, tá? Aqui, ó, olá. E aí depois fala assim, ó, venho por meio desta carta. Você vai o quê? Passar um traço embaixo. Essa parte aí é bem formal, como se fosse uma carta para uma pessoa que você não conhece, certo? Então, você vai marcar na letra F essa parte aqui no texto, ó. Venho por meio desta carta, certo? Depois, fala o seguinte na letra G. A leitora menciona 3 personagens da revista. Quais são, então? O Rex, a Diná e o Zíper. De qual personagem ela gosta mais? Ela falou que ela gosta mais do Zíper. Então, você vai colocar na letra G, Zíper com Z, tá? 5. No 5 temos, então, o quê? Os personagenzinhos, olha lá, tá vendo o desenho dos personagens? E aí fala assim, ó, leia a seguir a resposta da revista A Giovanna. Ela foi publicada na mesma página da revista, logo abaixo da carta da menina. O Zíper ficou todo bobo por ser o seu preferido. Giovanna, abraços.
Então, eles estão respondendo para a leitora desta revista. Letra A. Por que o zíper foi mencionado na resposta da revista? Porque ele é o preferido dela, certo? E depois, B. O que significa a expressão ficar todo bobo? Surpreso, ele ficou surpreso, contente, feliz e sem graça. Por quê? Porque ele foi o escolhido, tá? Aí depois a gente vai para a página 260, que é essa aqui, ó. Essa página aqui que é a sequência, tá? 260. Caminhos da leitura. Antes da gente continuar, eu queria mostrar para vocês uma regra gramatical, ó. A mamãe sempre dá a mão pro papai e pro bebê. Que é isso? É o M, né? Antes. Então, o som an, em, in, on. Quando a gente tem depois do M com som an, em, in, on, com P e com B, a gente escreve M de mamãe. Então, a mamãe dá a mão somente pro papai e pro bebê. E se for T, D, a gente coloca N de navio, tá bom? Lembrando isso, e é isso que a gente vai ver hoje um pouquinho nessa parte. Então, olha lá, antes do tá escrito assim, ó, aqui, ó, uso do M, do N e tio, certo? Tio é esse sinalzinho aqui, ó, tio. Leia estas palavras em voz alta, prestando atenção na posição do N na sílaba. Então, ele vai mostrar essas duas palavras aqui, ó. Nada, nada e pedalando. Olha só que o N trocou de lugar com A. Aqui ficou o som na e aqui ficou o som an. Aqui é o D, tá vendo? Depois do D, do N vem o D. Então, é o N, tá? Só o P e o B que a gente vai colocar, então M. No finalzinho da palavra também M. Então aqui tem um quadradinho. A posição da letra N interfere na pronúncia da sílaba? Sim, está interferindo porque muda o som quando você troca, então, o A e o N de lugar. 2. Acrescente a letra N entre as sílabas para formar outras palavras. Então a palavra aqui, ó, mito. Eu ponho o N, fica minto. Ó o T aqui, ó, não é nem o P e o B, então eu pus o N, tá vendo? Aqui, B, mata. A gente põe o som an, o N fica manta. Tá vendo que é o T? Então a gente põe o N de navio. Aqui, lida. A gente põe o N, fica linda. D, logo. A gente põe o N, fica longo. Aqui, suga. A gente põe o N, fica sunga. Pesa. Põe o N, fica pensa. Aí entra naquela regrinha que a gente falou, que quando o S tá entre uma consoante e uma vogal, ele fica forte. Lembra que a gente estudou isso? 2. Isso, 2 é o exercício que acabamos de falar. 3. Leia as palavras a seguir e observe os destaques. As palavras que estão ali são essas, olha, que estão na caixinha, ó. Armazenava, impressionada, formiga e também. Então, vai destacar, então, esse som, ó. Ma, de armazenava, de impressionada, mi, de formiga e de também, certo? E aí tá falando o seguinte, ó, letra A. Circule as palavras em que o M está antes da vogal na sílaba. Então, circula, ó, fazer um círculo em volta, ó. O M tá antes da vogal, então aqui é ma e aqui é mi. Então, você vai circular a palavra armazenava e formiga. B, sublinhe. Sublinhe é passar um traço embaixo. Sublinhe as palavras em que o M está depois da vogal. Então, olha lá. Também e impressionava. Vejam que aqui, ó, é M e aqui também é M. Por quê? Porque ele tá dando a mão pro bebê aqui, ó. E tá dando a mão pro papai, ó. Que o P e o B, certo? Que entra na regra que eu acabei de explicar para vocês, antes da gente entrar nessa página. C. A posição do M interfere na pronúncia, na fala? Sim.
Sim, interfere na fala. Depois, exercício 4. Pronuncie em voz alta as palavras a seguir. Roma, Roma e romã. Olha aqui, a diferença é o tio, tá bom? Aqui no livro tá aparecendo a romã, o que é uma romã, tá bom? É uma fruta assim, ó. Quem nunca viu, uma fruta bem doce, gostosa, tá? E quem tiver curiosidade aí para conhecer, tá bom? Depois, aqui, tá vendo? Tem um quê? Um quadradinho vermelho. Então tá escrito assim, ó. A pronúncia da última vogal, a última vogal é aqui e aqui, ó. Aqui tá A e aqui tá E. Roma, romã. É a mesma? Não, não é a mesma, tá? O som da vogal A, o som da vogal A em Roma é aberto. E o som em romã é nasalizado. Nasalizado, romã. Parece que tem o quê? Parece que você põe o dedo no nariz e faz assim. Por isso que é nasal que a gente chama. Som nasal significa que parece que a gente tá falando apertando o nariz. Então, romá e romã, tá bom? O som de tio, mã, tá? 5. Leia em voz alta as palavras a seguir e observe as partes em destaque. Então, as palavras são conta, rã e lombo. O som destacado é o on, o e o on. Ó, lombo, tá vendo? Ó, esse aqui é M, porque tá dando a mão pro B, tá? Então, o que acontece com esses sons? Esses também são sons nasais, nasalizados, que a gente chama, tá? R, tá? Anão, com som com tio em cima. Ali, lombo, não tem tio, mas o que acontece? Ele tem esse som não aberto, mas o que? Nasal, nasalado, como se fosse apertando o nariz, tá bom? Essa então é a parte de português de hoje. Depois, a gente vai para o livro de geografia. No livro de geografia, nós estamos na página 70 e vai falar sobre a água encanada. Olha lá, aqui vai explicar, né, passo a passo, 4 passos de onde até como chega a sua água aí na sua torneira. Então, olha lá, a água é essencial para todas as formas de vida no planeta Terra. Os vegetais e os animais, né, que são seres vivos, necessitam dela para sobreviver. Quando abrimos a torneira, nem imaginamos de onde vem essa água, né? E as diversas partes que elas passam até chegar na sua torneira. Então, aí vai fazer o quê? Um breve resumo para você entender. Ali tem uma figura, tá bom? Uma imagem, uma foto, e fala assim, ó. A água que utilizamos em nossas atividades diárias pode ser retirada de represas construídas pelo ser humano, ou também pode ser retirada de um rio que está próximo a essa cidade. Então, pode ser o quê? De uma represa, que é a construção, então a água é represada naquele espaço, ou essa água ela é retirada, então puxa uma bomba deste rio ou dessa represa para poder então limpar essa água, que essa água não está pronta, ainda preparada para beber. 2. Depois a água ela é tratada. Aqui então é uma estação de tratamento de água, tá vendo? A água é tratada para eliminar então os organismos que podem prejudicar a nossa saúde. E aí é feito por processos variados realizados assim nas estações de tratamento de água para que a água fique o quê? Potável, boa para beber. Quais são então as qualidades da água boa para beber? Sem cheiro, sem sabor e sem cor, tá bom? Estas são as qualidades da água potável. E ela também tem que estar o quê? Sem os micro-organismos que podem o quê? Prejudicar a nossa saúde. Depois 3. Aí no exercício 3, aí na parte 3, aí na imagem, olha só, nós vamos para a página, próxima para a página aqui, ó. Eles estão passando tubos embaixo da rua. Então, na sua casa onde tem o asfalto, embaixo, né, na parte subterrânea existem o quê? Tubos, canos,
que levam água já tratada para a sua casa. Canos grandes, maiores. Quando eles chegam na sua casa, então os canos diminuem até chegar ao cano de sua torneira. Então, como eu falei lá para a turma do presencial que estava comigo, na sua casa, em alguns lugares, existem canos que estão percorrendo por dentro das paredes. Não dá para você ver porque foi o quê? Foi feito, então, um revestimento em cima para não ficar tão feio. Mas existem vários lugares onde tem o quê? Canos. Quando você vê a construção de uma casa, você vê esses canos sendo colocados para o quê? Para que a água possa ir até a cozinha, até a lavanderia, até o banheiro. E aí você não enxerga quando você entra nessa casa pronta, você não enxerga, mas aqueles canos estão ali. E eles estão então revestidos, não aparecem, né? Como se eles estivessem invisíveis, mas eles continuam ali. Senão a água não chegaria até a torneira da sua cozinha. Então lá na frente da sua casa existem então canos que eles vêm com a água já limpinha para entrar na sua casa, certo? Canos subterrâneos. E aí na sua casa você vai abrir essa torneira, que é o que aparece aqui, né? A criança, né? A pessoa abrindo a torneira e a água sai para lavar essa maçã, que é a última parte que chega a água encanada na sua casa. E professora, e nos locais onde não tem água encanada? O que acontece? E antigamente, quando não tinha isso, como as pessoas viviam? Então as pessoas, elas iam até o rio para buscar água, ou elas construíam poços, né? Elas cavavam na terra até achar a água, aí fazia esse buraco certinho, e aí puxava a água até lá em cima para poder utilizar a água, certo? Ou tem algumas pessoas que ainda fazem esse processo do quê? De guardar a água da chuva, tá? Represas também para guardar a água, minas d'água também, as pessoas encontram então lugares onde tem a vazão de água e pega a água ali, não precisa ir até o rio, tá bom? Mas essa água, ela não deve ser ingerida. Você não deve beber água, né? Você pega a água, você bebe? Não pode fazer isso, só se for água tratada que vem da torneira, mesmo assim você deve filtrar essa água, certo? E se você pegar essa água que não foi tratada, o que você tem que fazer? Nós já falamos isso na aula de ciências. Você deve ferver a água, se você não fez esse processo, você ferve a água, deixa ela esfriar e depois você pode beber, tomar essa água. Ou você pode também aplicar algumas gotinhas de cloro para o quê? Só que você não pode aplicar assim, do jeito que você quiser, porque tem, como eu falei para vocês, uma proporção de cloro exato para que mate os bichinhos lá que você não está enxergando e também não te mate, tá bom? Então não é assim, vai lá e pinga cloro, tá bom? Porque cloro é um elemento perigoso para o nosso organismo, então tem que ser uma dosagem bem pequena. Esse cuidado ele é fundamental para que a água não esteja contaminada, certo? Que ela não tenha micro-organismos que possam fazer mal à sua saúde. Então, existe tratamento de água na sua cidade? Sim, é o DAE, tá? DAE, Departamento Autônomo de Água e Esgoto. DAE, Departamento Autônomo de Água e Esgoto. Então, ele trata a água e também recolhe o esgoto para tratar a água de novo, tá? De onde vem a água que você e sua família consomem? A água vem dos rios que estão aqui próximos da nossa cidade. A água que você e sua família utilizam é adequada para o consumo? Se vocês utilizam a água do DAE, ela é boa para o consumo, mas ainda você tem que filtrar essa água, não esquecendo disso. Bom, página 72. Na página 72 tem um texto bem grandão, ele vai falar sobre moradores o que aconteceu. Eles pararam o abastecimento de água. E aí, o que acontece? As pessoas ficaram desesperadas, olha lá. Moradores reclamam da falta de água em bairro de Pilar do Sul. E aí, o que acontece? Eles falam que a parada de abastecimento foi por conta do grande número de pessoas que estavam utilizando água naquele momento e também porque estava fazendo muito calor. E para amenizar a falta d'água,
o Reginaldo lhe conta que precisou usar a água do rio para as necessidades básicas, como limpar a casa, lavar a louça, tomar banho. Com as contas em dia, ele espera uma solução o quanto antes. Nós pagamos nosso direito, já mostramos nossas contas de água e IPTU, queremos solução, afirma. Então, eles estão fazendo o quê? Uma análise desse textinho. E aí a análise é a seguinte: A. Qual serviço público não está sendo oferecido neste bairro? Então, não está fornecendo o quê? Fornecimento, não está fornecendo o quê? Água. Fornecimento de água encanada. B. Segundo a notícia, quais as dificuldades que a população enfrentou em razão da falta desse serviço? Eles enfrentaram o quê? Eles tiveram que pegar a água do rio e estocar galões para fazer as necessidades básicas em casa. Então, uma grande dificuldade para a população. Depois, na outra página, que é a página 73, tem a continuidade deste exercício. Quais outras dificuldades eles devem ter enfrentado? Não fala, mas a gente acredita que teve o quê? Dificuldades com higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes. Aqui, limpeza da casa, lavar a casa, limpar a casa, porque não tinha água, né? Também lavar roupas, a dificuldade de lavar roupas, cozinhar, porque a gente cozinha os alimentos com água, certo? A maior parte dos alimentos que fazemos aqui em casa utiliza o quê? Água, certo? E aí fica com grande dificuldade para cozinhar, e etc. 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 significa mais atividades, né, que eles tiveram dificuldade de realizar por conta da falta de água. D. Como um dos moradores conseguiu água para atender algumas das suas necessidades básicas, ele foi até o rio e buscou água. Quais os problemas que o morador poderia ter por causa disso? Ele poderia o quê? Ele pode estar essa água pode estar contaminada e transmitir doenças. Aí teria que fazer o que a gente já falou: ferver a água, esperar esfriar para poder utilizar. Ou que pingar algumas gotinhas de cloro na água para matar todos aqueles pequenos organismos que podem existir na água e que podem fazer mal para a gente. E, em sua opinião, o que o morador quis dizer com a afirmação "nós pagamos nosso direito"? Sim, nós pagamos o nosso direito, nós pagamos a água que consumimos. Pergunta para o papai e para a mamãe: nós pagamos a quantidade de água que utilizamos, certo? E aí tem um texto falando sobre o direito à água de qualidade. Nós temos direito, nós pagamos os nossos impostos, e aí o que eles fazem? Com esse dinheiro, eles investem nesse departamento de água e esgoto que tem aqui na cidade de Araraquara, tá bom? Então, nós, cidadãos, utilizamos este componente dentro da cidade de Araraquara. Cada cidade tem o seu departamento de água. Aqui, nesse texto aqui da página 72, fala sobre Sabesp. Lá em São Paulo não é o DAE, é Sabesp, tá bom? Depois, nós fomos para a aula de matemática. Na aula de matemática, a gente está vendo, então, grandezas e medidas, que são as unidades, né? Aqui, na página 153. Observe as cenas e responda as questões. Temos 4 cenas. Primeira cena, tem uma mulher que chama Célia e um menino chamado Júlio. Ela fala assim: esta toalha mede 5 palmos de comprimento. Ela está medindo pela mão dela, 5 palmos. Ela mediu 5 vezes a mão dela, assim, ó, tá vendo? Depois, para fazer, o moço que está ao lado ali, ó, para fazer o bolo, preciso de uma xícara de farinha de trigo. Só que ele tem 2 xícaras diferentes, tá vendo, ó? Esse homem aqui embaixo, ó. Vou usar esses pacotes de argila para fazer uma escultura. Cada pacote, nós temos 2 quilos de argila. E aqui a outra mulher com 2 galões, ela fala o seguinte: vou usar estes galões de água para fazer suco para os convidados. E aí tem as perguntinhas embaixo. A. Se Júlio medir a toalha, o menino, né, o Júlio, usando o seu palmo, a sua mãozinha, ele encontrará a mesma medida que Célia encontrou? Não. Por quê? Porque a mão dele é menor. Então, depende do tamanho, palmo, depende do tamanho da mão da pessoa, certo?
B, na xícara azul, cabe a mesma quantidade de farinha da xícara vermelha do outro quadrinho? Não, não cabe. Então, não é uma medida padronizada, certo? Quantos quilogramas de argila serão usados para fazer a escultura? Que é o moço que vai fazer a escultura. Então, 8 quilogramas. D, quantos litros de água serão usados para fazer suco para os convidados? 10 litros. 5 mais 5, 10. O palmo e a xícara são exemplos de unidade de medida não padronizados. A mão de cada um tem o quê? Uma medida diferente. Agora, o quilograma e o litro, que são os últimos, tá? O terceiro e o quarto, são unidades o quê? Padronizadas. 2 quilos é igual para mim, para você aí, para todo mundo, 2 quilos. 2 quilos de argila. A mesma coisa, 5 litros de água. 5 litros de água, para mim, para todo mundo igual. 5 litros de água, tá? Depois, página 154. Exercício 1. Bruno está comprando 1 metro de tecido para fazer uma toalha, que vai usar em um piquenique. Veja como o vendedor está medindo o tecido com a régua de 1 metro. Ó, ele tá medindo, certo? E aí ele fala assim, tenho de cortar o tecido aqui, que deu já 1 metro. Quantos centímetros de tecido Bruna vai levar? Então, nós estamos pensando em centímetros. 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros, tá? Centímetros na régua, pensa na régua. Se você tiver uma régua na sua casa, 1 centímetro vai de 0 até 1, tá vendo? Isso aqui, nós temos 1 centímetro aqui, certo? Essa régua, ela tem 30 centímetros, tá? Certo? Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Depois, o metro e o centímetro são unidades de medida de comprimento, para medir, então, o tamanho, certo? O tamanho das coisas. Se você vai medir uma coisa pequena, você vai usar o quê? Em centímetros. Se você vai medir uma porta, você vai usar metros e centímetros também. Se você vai usar uma medida, você saindo daqui até outro lugar, então você vai medir em quilômetros, tá? Certo? Então, existem diferenças de medida conforme aquilo que você está medindo, tá bom? Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. 2. Os irmãos Bruno e Roberto mediram suas alturas e foram contar o que descobriram à mãe deles. Leia o diálogo e responda as questões. Mãe, minha altura é 1 metro e 31 centímetros. E o outro falou, eu sou 10 centímetros mais alto que Bruno. Então, o Bruno tem 1 metro e 31 e o Roberto tem 10 centímetros a mais. Aí a mãe fala, nossa, como vocês cresceram. Letra A, qual é a altura do Bruno em centímetros, tá? Tá falando em centímetros. Então, olha lá, 1 metro e 31. Então, 1 metro são 100. Mais 31, 131 centímetros. Nós estamos contando em centímetros, tá? E aí, letra D, qual é a altura do Roberto? Se a gente contar em centímetros, nós ficamos, então, com 1 metro, de novo, 100 centímetros, mais 31, 131, mais 10 centímetros, que equivale a 141 centímetros. Ou a gente pode falar assim, ó, 1 metro e 41 centímetros. Geralmente a gente fala assim, tá bom? Depois, na aula de arte, a gente vai o quê? Propor para vocês deveriam ler isso aqui, e eu propus para vocês o quê? Uma tirinha. Então, vocês vão fazer um desenho, tá? Quem não tem nenhuma ideia de personagens, como falaram lá na aula presencial, pode usar, então, da turminha da Mônica. Usa a turma da Mônica, você não precisa pintar. Então, você vai fazer um desenho do jeito que eu falei. 10 linhas, 3 partes, e aí você vai fazer uma tirinha de uma historinha em quadrinhos para a professora. Não precisa pintar, pode somente fazer o desenho, tá? Um desenho legal, pode usar falas, pensamentos, pode colocar nome na tirinha, tá? E envia para a professora todo esse material que a gente fez hoje nessa aula, certo? Então, até mais, pessoal. Bom estudo. Tchau, tchau.